Verdadeiramente as nossas orações, elas alcançam o trono da graça, elas têm poder diante de Deus, porquanto Ele nos dá esta liberdade, esta liberalidade, esta condição de nos achegarmos perante Ele através das orações, e as orações, elas podem alcançar um estágio muito grande, elas podem alcançar projetos e propósitos muito maravilhosos. Porém, nós precisamos insistir na questão da oração, nós precisamos viver uma vida de oração, nós precisamos buscar a Deus em oração em todo o tempo. E uma vida de oração, é claro, ela pode mudar circunstâncias, ela pode mudar situações, e é por isso que o Senhor Jesus, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, versículo 1, ele diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, o que o Senhor Jesus ele está trazendo para nós é que nós devemos viver uma vida contínua de oração. E é claro, a oração ela pode mudar a situação. Existem situações que só serão mudadas através da oração. Deus ele sabe o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer, porquanto ele é supremo e soberano. Porém, nós precisamos também buscar a Deus em oração por algumas questões, por algumas situações. E neste caso aqui de Lucas 18 é uma questão específica onde o Senhor Jesus ele insiste para que os seus discípulos aprendam esta parábola da mulher que estava ali importunando ali o seu juiz para que ele desse a causa ganha para ela. E é claro, Deus com certeza também está ouvindo as nossas orações, Deus está ouvindo o nosso clamor, as nossas súplicas, e é claro, a oração ela pode mudar situações sim. Comentário bíblico: insistir em nossas orações até obter resposta não significa uma repetição sem fim, nem estar em reuniões de oração prolongadas e tediosas. A oração perseverante implica ser constantes em nossas petições diante de Deus, como se vivêssemos de dia em dia com a certeza de que Ele responderá. Quando vivemos por fé, não devemos nos render. Deus pode demorar sua resposta, mas sempre terá boas razões, e não devemos confundi-las com negligência de sua parte. Ao persistir na oração, crescemos em caráter, fé e esperança. E é isso que faz a vida de uma pessoa se desenvolver na questão da fé, quando ela começa a buscar a Deus em oração, uma vida constante de oração, uma vida contínua, independente a circunstância, independente o momento, independente a situação, independente o local onde ela esteja, não importa. Ela está vivendo uma vida de oração para que Deus haja a seu favor. E é isso que nós aprendemos com algumas passagens bíblicas. Esta aqui é uma, no caso Lucas 18, onde nós vemos que o Senhor Jesus ele conta esta parábola. Para quê? Para que os seus discípulos tivessem uma vida contínua e constante de oração, para que não parassem diante das adversidades, dos problemas, das lutas, dos levantes que se seguem na vida cotidiana. Então, o Senhor Jesus está nos ensinando aqui a ter uma vida constante de oração para mudar situações. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então nós vemos aqui da parte da palavra de Deus nos trazendo aqui um ensinamento grandioso, porque Isaac ele tem uma mulher, ele tem a esposa, e no tempo lá da antiga aliança, é claro, ter muitos filhos era uma vantagem por N motivos, mas nós vemos aqui que a esposa de Isaac, ela era estéril, e aí em favor dela que Isaac agora está orando, e o texto diz que o Senhor ouviu a oração e respondeu, porque para ele responder, é claro, ele ouviu a oração. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então, nós vemos aqui um caso de esterilidade, mas eu quero trazer aqui um segundo caso de esterilidade. 1 Samuel 1:20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Também Ana era estéril e orou para que Deus entrasse com providência na sua vida e lhe desse um filho. Então nós vemos dois ventres que não geravam filhos, dois ventres que para a medicina não tinha mais jeito, não tinha condições, mas no caso de Ana, ela mesma orou por ela, ela intercedeu no favor dela, ela buscou por ela para que Deus operasse na vida dela e lhe concedesse o filho. No caso de Rebeca, quem ora é Isaac, seu esposo, e eu entendo duas coisas aqui. Duas situações distintas, porém o mesmo assunto, a esterilidade. Falar da esterilidade física é uma coisa, mas existem áreas na vida das pessoas que são estéreis. Por exemplo, pessoas que estão estéreis na vida espiritual.
E quantas vezes nós podemos orar para que Deus haja, para que Deus venha intervir, para que Deus venha abençoar, para que as pessoas comecem a gerar frutos para Deus, para que as pessoas comecem a trabalhar na obra do Senhor com amor, com afinco, com zelo, né? Isso também faz parte de nós orarmos por pessoas que não estão desenvolvendo o ministério ou a própria vida cristã de uma forma a qual agrada a Deus. Isto fala de esterilidade espiritual. E nós mesmos, quando estivermos olhando para nós e vemos que não estamos gerando nada para Deus, que não estamos sendo produtivos, nós também devemos orar pela nossa própria vida para que o Senhor transforme o nosso interior, para que Deus ele venha agir no nosso interior, na nossa mente, nossos pensamentos, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, enfim, para que possamos também ser produtivos no reino de Deus e, é claro, para alcançarmos vidas, alcançarmos almas e trazer, é claro, à luz a palavra de Deus, porque aqui no caso é de Ana. Nós vemos que quando ela traz Samuel à tona, depois de gerar Samuel, é claro, Samuel se torna um grande homem de Deus, um grande profeta, juiz e sacerdote, um grande profeta da parte do Senhor para fazer a obra de Deus. E é claro, 1º e 2º Samuel são os livros aqui que tratam acerca da vida deste homem. É claro, principalmente 1º Samuel, 2º Samuel é a continuação, mas nós vemos que houve uma ação tanto de Isaac quanto de Ana para buscarem a face de Deus, para que a esterilidade fosse sanada, fosse tirada de cena. E nós vemos aqui que tanto Rebeca quanto Ana conceberam e deram à luz os seus filhos. 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então nós vemos aqui que Geazi, o homem que seguia a Eliseu, o servo de Eliseu, ele não tinha visão espiritual, seus olhos espirituais estavam fechados. E nos dias de hoje, na atualidade, quantas pessoas não estão com a sua visão espiritual fechada, cerrada, e não têm condições de enxergar o que? A esfera espiritual. Quantas pessoas que não conseguem enxergar nada da parte de Deus, somente ver os problemas, somente ver as lutas. Este é o caso do servo de Eliseu. Estava da mesma forma, e nós podemos interagir de que forma? Orando pela vida dessas pessoas, para que o Senhor também venha lhes abrir os olhos, para que as pessoas vejam na esfera espiritual, para que as pessoas comecem a observar o que Deus está fazendo, os projetos, os planos de Deus, né? Então nós temos que também olhar para situações como esta e olhar na nossa região, na nossa vida própria, onde pessoas estão nos cercando, circundando, para ver se essas pessoas estão com a sua visão espiritual aberta ou fechada. Toda uma nação, toda uma cidade, toda uma vizinhança, nós precisamos orar para que Deus venha abrir os olhos espirituais das pessoas. E é claro, muitas delas vão ter as suas visões abertas, os seus olhos espirituais abertos, elas vão enxergar agora o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando, e é claro, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque nós vemos aqui que Eliseu tinha visão espiritual, um homem de Deus com visão espiritual, porém o servo dele não tinha visão espiritual e precisava que ela fosse aberta. Então Eliseu, ele ora para que isso aconteça. Abacuque 3, versos 1 e 2, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então nós vemos que aqui o profeta Abacuque, ele está orando por um propósito específico, e esse propósito é o avivamento no meio do povo de Deus, no meio de Judá e Jerusalém, para que o povo saísse da idolatria, saísse ali dos seus caminhos pecaminosos e se voltasse para Deus. E nós também devemos estar orando e buscando a face do Senhor pela vida da nação, pela nossa própria igreja local, pela nossa família, pela nossa parentela, para que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus, para que vidas sejam avivadas, renovadas, transformadas
pelo poder da palavra de Deus, porque o profeta ele diz: eu ouvi a tua palavra e temi. Então nós também devemos orar para que a palavra de Deus venha a causar assim temor na vida das pessoas e elas saiam do caminho da imundícia e elas tenham agora um encontro com Deus ou tenham um reencontro com Deus e vivam uma vida de santidade, santificação. Mas para isso nós precisamos orar sempre e nunca desfalecer, mesmo vendo as dificuldades, mesmo vendo os problemas, nós temos que orar sempre e nunca desfalecer, porque a oração pode mudar a situação. Amém? Que você seja abençoado com esta palavra, que você também venha se inscrever no nosso canal, que você venha compartilhar esta mensagem e o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Amém? Deus te abençoe.